Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui, mais uma vez para apresentar para vocês uma nova plataforma que a gente está lançando, se chama Log Ativo, que nada mais é que uma plataforma web integrada a um aplicativo onde você consegue fazer toda a gestão de empréstimo de patrimônios ou ativos passivos que você tenha na sua empresa, na sua escola, no almoxerifado, na expedição, enfim, é uma plataforma que serve para qualquer finalidade, onde você necessite fazer uma gestão do que você emprestou para alguém, se isso já foi devolvido, quanto você ainda tem no estoque desse item, ou se você precisar também cobrar esse alguém por ainda não ter devolvido, você vai ver que é possível fazer tudo isso automaticamente através dessa plataforma que se chama Log Ativo, tá? Então a gente pode ver aqui que a gente tem uma plataforma web, e também um aplicativo, e vocês vão ver que ao longo do vídeo ambos conseguem fazer as mesmas coisas, que basicamente é você conseguir cadastrar um tomador, que é alguém que pega emprestado, que, como eu já disse, pode ser um cliente, pode ser um funcionário, pode ser um aluno, pode ser qualquer pessoa, tá? Você vai poder cadastrar também patrimônios, que podem ser também quaisquer itens que você possa precisar cadastrar, como por exemplo livros. Se você, por exemplo, tem uma escola e você tem uma brinquedoteca e você quer gerenciar esses brinquedos, quando você empresta, por exemplo, a um professor para ele dar uma aula ou para um aluno, você pode cadastrar também notebooks, tablets, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades para você utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível. Então eu não vou me estender muito, tá? Esse é um vídeo explicativo, onde eu vou tentar ser um pouco mais claro e intuitivo, para poder, de forma mais clara, você conseguir entender qual é a real finalidade dessa ferramenta, que é um produto inovador, tá? E se houver dúvidas, é só entrar em contato conosco através de qualquer um dos nossos canais de atendimento, que a gente vai deixar também no rodapé desse vídeo, através do YouTube, através de e-mail, através de WhatsApp, tá? E a gente vai estar à disposição para poder te auxiliar no que for preciso. Então, vamos lá. A gente vai começar então falando primeiro da plataforma web e depois a gente vai replicar essas informações no aplicativo para vocês verem que também tem as mesmas funcionalidades, tá? Então, basicamente, a gente vai entrar se logando aqui com usuário e senha, tá? No aplicativo, na plataforma web, desculpa. E quando a gente se loga na plataforma web, logo de cara a gente se dá de cara com essa tela, que é onde você pode cadastrar ou um empréstimo ou registrar uma devolução do que foi emprestado. Mas além disso, a gente tem um menu lateral retrátil aqui, que a gente pode clicar aqui para expandir, e a gente vai ver que a gente tem várias opções. Por exemplo, cadastro de cliente tomador, que é quem pega emprestado, que, como eu disse, pode ser um cliente, pode ser um aluno, pode ser um funcionário, qualquer pessoa, tá? Um cadastro de patrimônios, também são os itens que você vai estar disponibilizando para empréstimo, e fazer a gestão das devoluções. Você pode cadastrar setores para sedimentar esses itens, por exemplo, separar esses itens por setores. Por exemplo, esse item que eu estou emprestando, ele é da brinquedoteca. Esse outro item que eu estou emprestando, ele é da biblioteca, ou é do almoxerifado, ou é da expedição, enfim. Você pode cadastrar setores, tá? E, por fim, aqui um cadastro de usuários com perfil de acesso, onde você pode dizer o que ele pode e não pode fazer na plataforma. Isso também é bem bacana. E você também agora pode ativar ou não as possibilidades dele estar utilizando o aplicativo e também tendo esses mesmos recursos, tá? Aqui em movimentações, a gente pode cadastrar um empréstimo de devolução, que é essa tela que vocês estão vendo. A gente pode verificar quais foram os empréstimos que já foram realizados para um histórico, posterior. A gente tem um log de atividades, que mostra quem fez o que e quando, isso também é bem bacana. E aqui em relatórios, a gente tem um histórico, também por período, de empréstimos que foram realizados, por patrimônio, ou por período. Você também tem uma base do que aconteceu ao longo do mês, ao longo do período informado. E por fim, a gente tem um inventário de estoque também, que é bem bacana, que vocês vão ver aqui na frente, que você consegue visualizar o que você tem em estoque, quanto desse item está emprestado, quanto tem disponível e, ao lado, quais são os itens que ainda estão emprestados, se já venceu o prazo que você deu para que ele fosse devolvido ou não, e você vai ver que você consegue cobrar quem pegou emprestado apenas em um clique por e-mail ou enviando uma mensagem via WhatsApp para que esse tomador do empréstimo possa fazer a devolução desse item. E por fim, a gente também tem um dashboard aqui, que a gente consegue ter uma análise gráfica
do que está acontecendo, né? Por exemplo, quantos clientes a gente tem cadastrado, quantos setores cadastrados, quantos patrimônios a gente tem cadastrados, quanto emprestados, e aqui a gente vai ver que tem uma timeline que mês a mês ela vai sendo criada automaticamente com base nas quantidades e você vai conseguir visualizar de forma gráfica quantos empréstimos têm sido feitos ao longo dos meses, né? E se você tem tido uma crescente ou uma decrescente de empréstimos que aconteceram ao longo daquele período. E diariamente você consegue ver os empréstimos que aconteceram por setor, né? Se você tem mais ou menos setores ali que estão tendo uma demanda maior de empréstimos acontecendo, tá? Vamos começar falando aqui de cadastro de cliente, tomadores. Isso aqui é bem bacana. A gente começa cadastrando um cliente, ou lembrando que se você já tem uma plataforma, por exemplo, eu tenho uma escola e eu já tenho 1000 alunos cadastrados. Eu vou ter que cadastrar isso manualmente? E os patrimônios também, eu tenho 2000 itens, eu preciso cadastrar esses itens também manualmente? Não, tá? A resposta é não. A gente tem aqui em configurações, por exemplo, um sistema de importação via Excel. Então a gente precisa só que você nos forneça numa planilha Excel quais são os itens que você tem aí, ou clientes, tomadores, e a gente simplesmente importa esses itens em apenas um clique. A gente seleciona aonde está essa planilha, tá? E a gente só apenas pede para importar e isso acontece instantaneamente, tá? Então você não precisa fazer isso manualmente. A gente também disponibiliza a possibilidade de estar fazendo uma integração com o seu sistema, tá? Desde que a gente também tenha um suporte da sua plataforma, a qual você utiliza atualmente, e a gente também consegue disponibilizar essa possibilidade, tá? Mas de um modo geral você pode fazer esses cadastros manuais ou você pode fazer importação também desses clientes, né, tomadores, ou se assim o for também, os patrimônios, tá? Então, vamos começar cadastrando um cliente aqui bem rapidinho, só para vocês entenderem. Vamos fazer de conta que esse cliente ele tem um crachá e o número do crachá dele é 12345-6, tá? E o código de barras do crachá dele também é 12345-6, ou qualquer outro número, tá? Isso vai ficar de acordo com a sua necessidade. E vamos dizer que o nome desse cliente, tomador, é fulano de tal, tá? Vamos colocar um e-mail aqui para ele. Vamos colocar até o nosso e-mail aqui, do suporte. E vamos colocar também o WhatsApp aqui do nosso suporte. Porque quando a gente informa um e-mail no celular para esse cliente tomador, quando a gente precisar cobrar ele, a gente pode disparar um e-mail automático ou pode cobrar ele via WhatsApp, para que ele devolva o que ele pegou emprestado, tá? Então, quando a gente salva esse cliente, olha que interessante. Além da gente ter as informações dele, a gente nota que a nossa plataforma também disponibiliza uma opção de gerar um crachá para esse cliente já com um código de barras que pode ser lido por um leitor de código de barras ou pelo nosso aplicativo quando a gente precisar emprestar algo para esse cliente. Então se a gente clicar em imprimir aqui, automaticamente você pode imprimir isso aqui, recortar, plastificar, entregar para o seu funcionário, ou colaborador ou aluno, se assim for uma escola. E provisoriamente, se assim for ou não, você já consegue disponibilizar um crachá ali para ele, para iniciar já, né, o processo de empréstimo e devolução, localizando esse tomador, né, chamado fulano de tal, através de um código de barras, né? Voltando aqui em cadastro de patrimônios, vamos cadastrar um patrimônio também, é muito simples, tá? Eu vou cadastrar um livro aqui, de exemplo, mas pode ser qualquer item que a sua empresa tenha no estoque e você necessite fazer uma gestão do que é emprestado e devolvido aí, tá? A gente já tem aqui 2 tipos de setores, mas você pode cadastrar N setores, tá, que você precise. Também você tem livre-arbítrio para isso. Você vai dizer qual é a quantidade que você tem no estoque desse item, o número de peças, se for preciso, senão você pode deixar em branco, tá? Como é um livro, eu vou colocar só que é um, tá? Porque eu só tenho uma peça. Mas, por exemplo, se for um quebra-cabeça, ele pode ter 200 peças. Então você pode também especificar isso para quem fizer a triagem da devolução, poder fazer a verificação se voltou tudo 100% conforme o emprestado, tá? A gente pode dizer também se existe uma língua para esse item ou não, tá? Você pode cadastrar. E idade mínima, tá? Você pode dar uma idade mínima. Isso aqui é mais voltado para quando você usa essa ferramenta em uma instituição de ensino, como escola, faculdade e etc. E você também quiser sedimentar isso por faixa etária, tá? A gente vai dar um número qualquer aqui para esse item, de código de barras, vamos clicar em salvar e a gente vai notar que quando a gente cadastra esse item, automaticamente a gente já tem disponibilizado também um código de barras. Então se você quiser catalogar os itens que você tem na sua empresa utilizando um código de barras, você pode tranquilamente pedir para imprimir isso aqui, tá? E anexar lá no seu item, colar no seu item e quando você fizer um empréstimo, você localizar esse item
pelo código de barras. Então, é tudo muito claro e intuitivo e a plataforma te permite ter total flexibilidade para poder usar o máximo possível de recursos, não só da plataforma, mas também do aplicativo, tá? A gente tem um cadastro de setores, como eu disse aqui, você pode cadastrar quantos setores você quiser, é bem tranquilo também, e você tem um cadastro de usuários, onde você também consegue criar um novo usuário, dando perfis de acesso para ele, dizendo, por exemplo, se ele tem permissões para acesso ao aplicativo e o que ele pode fazer ou não pelo aplicativo, se ele pode cadastrar cliente, cadastrar setores, usuários, se ele pode fazer empréstimos e devoluções, enfim, você tem uma variedade aqui de opções para poder habilitar ou não esse recurso para quem você está cadastrando, tá? Isso é bem bacana, porque você consegue sedimentar ali até onde esse usuário pode ir dentro da plataforma como um todo, tá? Então, basicamente aqui em cadastro a gente tem esses recursos. Aqui em movimentações a gente pode fazer um empréstimo e devolução, tá? Então vamos começar fazendo um empréstimo aqui, que é bem simples, você clica em empréstimo, o sistema te pergunta por quanto tempo a pessoa vai ficar com esse item, tá? De posse. E a nossa plataforma também disponibiliza você fazer uma gestão por minutos, horas, né, por exemplo, ou você pode fazer por dias também, isso aqui é parametrizável, tá? Comumente em escolas, quem utiliza esse recurso, por exemplo, para emprestar um brinquedo em uma aula leva em média 30, 45 minutos. Então, comumente, quem for fazer a gestão do empréstimo desse brinquedo, ou desse tablet, ou esse notebook numa escola, vai dizer, por exemplo, que esse item vai ficar de posse de quem pegou emprestado por exemplo, 30 minutos. Né? E aqui você pode localizar quem está pegando emprestado ou fazendo uma leitura do código de barras com um leitor de código de barras ou pelo aplicativo usando a câmera do celular, ou você pode também usar um sistema de busca pelo nome do colaborador. Então, como a gente cadastrou aquele cara com o nome de fulano de tal, se eu escrever qualquer coisa aqui com um pedacinho do nome ou sobrenome, a plataforma vai me deduzir quem é essa pessoa que você está procurando. Então, eu só preciso selecionar ele, dou um tab aqui ou um avançar, e a gente já começa a fazer um empréstimo para quem? Para o fulano de tal, onde ele tem o número de identificação, código de barras, e a plataforma fica me esperando dizer qual é o número do patrimônio que ele está tomando emprestado, que no caso seria o código de barras, que você também pode fazer a localização utilizando ou um leitor de código de barras, ou o leitor, a câmera do celular através do aplicativo, ou também digitando o número que a gente deu para esse item. Então, quando a gente acaba de digitar e dá um tab ou um enter, a plataforma localiza o item, diz quanto tem no estoque e me permite fazer a baixa somente desse valor. Se, por exemplo, eu tentar dar uma baixa de 3, a gente vê que o botão é desabilitado, porque eu só tenho 1 no estoque, eu não consigo emprestar 3. Então, quando a gente coloca 1, eu adiciono, perfeito, e ao finalizar este empréstimo, olha que interessante, a plataforma já gera um termo de responsabilidade dizendo que o fulano de tal, portador do número de identificação, pegou o patrimônio descrito abaixo desse número, dessa descrição e essa quantidade e que precisa devolver também, né, ainda hoje, tá, para que isso seja formalizado. Então, se precisa, você pode pedir para imprimir, pedir para ele assinar e você tem um documento ali formalizado aonde, né, esse seu tomador de empréstimo pegou esse item e precisa devolver, tá? Aqui onde você vê a nossa logomarca é completamente customizável, a gente pode parametrizar e colocar sua logomarca para que a plataforma também tenha a sua identidade visual e você consiga também utilizar de forma mais objetiva aí para o seu modelo de negócio, tá? Para a gente encerrar aqui em empréstimos e devoluções, antes disso eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui em relatórios, tá? Inventário e estoque. O que a plataforma me diz aqui? Que eu tenho um patrimônio chamado livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde eu não tenho nada no estoque, porque eu só tenho uma quantidade, ela está emprestada e eu tenho um total de uma unidade, tá? E na lateral direita aqui, a gente vê a lista do que está emprestado. E a plataforma me diz também que esse mesmo empréstimo de número 187, né, foi gerado hoje e precisa ser entregue às 13h42. A gente olhando aqui são 13h14. Ele tem 30 minutos para entregar. Quem é esse cara que pegou? É o fulano de tal, que tem esse RFID, o código de barras, e esse número de patrimônio, tá? Que é esse livro que ele pegou emprestado e tem uma quantidade emprestada. Então, se por exemplo, venceu, passar desse horário, vocês vão ver que isso aqui vai ficar vermelho, tá? Indicando que está atrasado. E aí você pode cobrar o fulano de tal ou por e-mail, apenas clicando nesse botão, ou chamar no WhatsApp clicando nesse botão, se você tiver com o WhatsApp web habilitado no seu computador, tá? Então eu vou cobrar ele por e-mail, dei apenas um clique, a plataforma já gera um e-mail automático e dispara para o fulano de tal, né, fazendo essa cobrança. A gente vê aqui
que já está me indicando que chegou um e-mail. A gente vai dar uma olhada aqui no nosso e-mail, olha lá, minha escola de ensino limitada, solicitação de entrega de patrimônio, e a gente tem aqui, olá, fulano de tal, gostaríamos de informar que o patrimônio descrito abaixo, que está sob sua responsabilidade, precisa ser entregue, ser devolvido. Saberam dizer quando poderá devolvê-lo, né? Então a gente tem o nome do patrimônio, o RFID, a quantidade, aguardamos o seu retorno. Então tudo automatizado, da mesma forma que se você tiver o WhatsApp Web, se você clicar aqui, a plataforma vai gerar automaticamente uma mensagem para o fulano de tal, dizendo o que é que ele tem ali com ele, emprestado, né? E perguntando quando é que ele vai devolver isso. Notem que é muito claro, intuitivo, né? É muito fácil, muito prático de ser utilizado. Então é uma plataforma que vai agilizar demais todo o processo de gestão do estoque, né, desde o momento do empréstimo, a devolução, quantidade, cobrança, enfim, é muito claro e intuitivo. Tá? Vamos finalizar aqui agora fazendo a devolução. Para a gente fazer a devolução, a gente pode fazer uma devolução através do crachá ou através do número do patrimônio. Tá? Então, se você está com o patrimônio na mão, você faz a leitura do código de barras dele e já sabe quem é que está com esse patrimônio. Se não está ali, ou está com o crachá o aluno ou o colaborador, você pega e faz a leitura do crachá ali, e automaticamente você localiza e faz a devolução desse item, tá? Eu vou fazer aqui para o patrimônio, vamos colocar, eu acho que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou dar um tab, já foi localizado, é o livro, tá? Código de barras, eu tenho aqui a lista de patrimônios emprestados, né? E quem pegou emprestado esse item, uma quantidade, você só precisa confirmar a devolução. Já foi feito todo o processo. Se a gente voltar aqui em inventário e estoque, não temos nada emprestado e agora a gente volta a ter este livro, que é este item, no estoque novamente com uma quantidade contabilizada, não temos mais nada emprestado, né? Da mesma forma, se a gente vier empréstimos realizados, se a gente informar o número daquele empréstimo, ele vai aparecer aqui pra gente, tá? Como um histórico. Se a gente clicar aqui em empréstimos realizados, aqui em relatórios e histórico de empréstimos, a gente informando um período também, a gente vai ter a quantidade de empréstimos que foram feitos. Se você quiser fazer também uma análise por patrimônio, você só digita o número do código de barras do patrimônio e clica em consultar. E informa o período e você também vai ver por quantas vezes esse patrimônio específico foi emprestado. Então, você tem uma análise também bem bacana nesse sentido. Aqui no dashboard, a gente já vê que já começa a me mostrar aqui que em agosto eu já tenho um empréstimo. Assim como no final do mês de agosto a gente vai ter N quantidade de empréstimos que foram realizados, assim como setembro, outubro, e através dessas barras que vão surgindo aqui nesse dashboard, a gente consegue visualizar, só de bater o olho, se tem aumentado ou não ao longo dos meses o fluxo de empréstimos e devoluções dentro da nossa plataforma, né? Aqui a gente diz quantos empréstimos a gente tem, quantos patrimônios a gente tem no estoque, quantos emprestados, setores cadastrados, clientes cadastrados, né? E empréstimos por setor. Como a gente fez esse empréstimo aqui amarrado ao setor todos, a gente só tem um aqui. Então, de um modo geral, a plataforma é muito completa. Tá? Aqui em log de atividades, a gente sabe tudo quem fez e quando fez. Por exemplo, o usuário suporte cadastrou um cliente chamado fulano de tal, dia 29/8/2022, às 13h08:15. Depois ele cadastrou um patrimônio, depois ele cadastrou um novo empréstimo e depois ele recebeu o patrimônio. Tá? É tudo muito claro e intuitivo. A gente tem nesse relatório também de histórico de empréstimos, passou batido aqui, eu não falei, tá? A gente tem o número do empréstimo, quem pegou emprestado, o código de barras desse patrimônio, aliás, de quem pegou emprestado, o patrimônio, o código de barras do patrimônio, a quantidade, quando foi emprestado, quem, o funcionário que emprestou, quando foi devolvido e que funcionário recebeu. Então você também sabe quem fez a gestão do empréstimo do respectivo patrimônio, né, naquele momento, do empréstimo e da devolução. Vindo aqui agora no aplicativo, o aplicativo tem exatamente os mesmos recursos, tá? Você pode cadastrar um tomador por aqui, que é o cliente, né? Você vai clicar no leitor de código de barras, vai fazer a leitura do código de barra que está no crachá do cliente, funcionário ou tomador, vai dizer qual que é o número da carteirinha, o nome, o e-mail, o celular e vai clicar em salvar. Já cadastrou o cliente, tá? Ou o tomador. Para cadastrar um patrimônio é a mesma coisa, tudo muito claro e intuitivo. Clico no leitor de código de barras, faço a leitura do código, digito o nome do patrimônio, a descrição, o setor, aqueles setores que a gente tem lá, eles já aparecem aqui para a gente também, instantaneamente, tá? Quantidade, número de peças,
língua, se assim for, português, inglês, tá? E a idade mínima, se assim for também. Clico em enviar, está cadastrado. Para fazer um empréstimo ou uma devolução por aqui, é exatamente como você viu na plataforma web. Eu informo por quanto tempo esse empréstimo vai ficar com quem está tomando emprestado. Através do código de base eu localizo quem está pegando emprestado e depois eu faço a localização também do patrimônio através do código de barras, informo a quantidade e adiciono esses itens. Já está emprestado. Na devolução é a mesma coisa, eu posso fazer uma devolução por crachá ou patrimônio, que é idêntico ao que a gente viu aqui na plataforma web, tá? Eu escolho a opção, faço a leitura, nesse caso aqui do crachá, e aí a plataforma já me diz quais são os itens que esse crachá, que esse funcionário, ou aluno, ou cliente pegou emprestado, tá? E depois eu faço a devolução exatamente como a gente viu ali na plataforma web, tá? O aplicativo é muito clara e intuitiva, a plataforma é muito clara e intuitiva, então a gente acredita que vai auxiliar demais na necessidade do seu negócio. De um modo geral, tá? É mais ou menos assim que essa ferramenta nossa funciona, tá? Ela se chama Log Ativo. Depois, se vocês quiserem acessar o site também para saber mais a respeito, se chama logativo.com.br. Dúvidas, informações, vocês podem entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, que a gente vai deixar aqui no rodapé também desse vídeo, tá? Desde já a gente agradece e continuamos à disposição, tá bom? Um abraço e até mais.